Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senador Paulo Rocha, eu quero dizer que fiz questão de, nessa sexta-feira, muito cedo, apesar de ter um compromisso agora às 9 horas, com a embaixadora de Cuba no Brasil, mas fiz questão de vir aqui ao Senado Federal para, como Vossa Excelência fez, abordar esse tema que, sem dúvida nenhuma, mobiliza a opinião de toda a nação brasileira. E eu quero iniciar esses meus comentários, assim como fez Vossa Excelência, lembrando que no episódio da última sexta-feira, quando o presidente Lula foi sequestrado, e eu não tenho dúvida nenhuma que o que fizeram com o presidente Lula foi um sequestro. E quem melhor responde, explica juridicamente essa questão, é o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, que diz que não há a menor possibilidade, dentro dos marcos legais, alguém ser carregado, levado coercitivamente para depor, sem que antes tivesse se negado a depor, o que não era o caso do presidente Lula. Portanto, na última sexta-feira, o presidente Lula foi sequestrado. Mas, durante aquela sexta-feira e naquele episódio, alguns institutos de pesquisa imediatamente encaminharam uma pesquisa de opinião junto à população. E a grande maioria rechaçou a atitude do Ministério Público, já naquele momento. E aí, ontem, senhor presidente, no meio da tarde ou no final da tarde, somos surpreendidos com uma entrevista coletiva de 3 membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, que apresentaram à imprensa a denúncia que estava sendo encaminhada em relação ao presidente Lula, aos seus familiares, representantes da empresa OAS, Bancorp e tantos outros. E, ao tempo em que eles encaminharam a denúncia, pediram também a prisão do presidente Lula. Veja, imediatamente os setores políticos, e não só os setores políticos, a sociedade brasileira reagiu imediatamente, senhor presidente. E aí foram juristas que falaram que não há o menor procedimento nesse pedido. Aliás, chega a ser primário, senador Assir Gurgax, chega a ser um pedido primário. Juristas criticando não só os apoiadores do presidente Lula, mas a própria oposição, o líder do PSDB nessa casa, na Câmara, dizendo que precisamos ter mais cautela. Procuradores, ou seja, colegas dos promotores do Estado de São Paulo, a criticar a decisão desses procuradores paulistas. Veja, o Procurador Regional da República, Vladimir Aras, ligado ao grupo do Procurador-Geral Rodrigo Janot, que atua na Operação Lava Jato, postou a seguinte mensagem ontem no Twitter, que foi interpretada, obviamente, como uma crítica à peça apresentada pelo Ministério Público de São Paulo, que pede a prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, abre aspas, foi a postagem do procurador Vladimir Aras. Diz o seguinte: nunca vi nada igual. Todo mundo comete erros, mas não é possível tamanha inépcia e falta de técnica. O texto é imprestável a qualquer juízo. Fecha aspas. Veja, essas palavras são do Procurador da República, Vladimir Aras, que trabalha diretamente com o Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot. Olha como são fortes as expressões. O texto é imprestável a qualquer juízo. Porque, veja, baseado em quê? No fato dele ser proprietário possível de um imóvel, que ele não é. E a defesa do presidente Lula mostrou. A promotoria, o Ministério Público de São Paulo, dispõe de todos os documentos suficientes que provam que o presidente Lula não é proprietário daquele imóvel. Então, como querem dar a ele a propriedade de qualquer jeito? Baseado em que? Em uma reforma que foi feita? O imóvel foi reformado exatamente pela empresa que é a proprietária dele. Se vai vender para quem?
isso é uma questão que... Mas não é de propriedade do presidente Lula. A outra alegação que ele incita a população... Olha, senhor presidente, desde a semana passada é que a gente vem vivendo acontecimentos intensos. E eu quero dizer que, ao contrário do que como muitos encaram esses fatos de forma apavorada, eu creio que até, quem sabe, eles sejam necessários para que grande parte dos setores políticos desse país possam se dar conta do tamanho da crise em que nós estamos vivendo e ajudar e a contribuir a resolvermos a crise. Porque todo mundo sabe, todos os meus colegas, meus companheiros e companheiras parlamentares sobem à tribuna para dizer isso. A crise é grave, é a crise política, é a crise econômica, é óbvio que a crise é grave. Agora, a crise política, ela apenas reacende, anima e faz com que cresça ainda mais a crise econômica. Então, veja, nas últimas semanas, a quinta-feira foi a notícia da delação premiada do senador Delcídio, que diz que vem muita coisa aí pela frente. Depois, o acontecido com o presidente Lula, o seu sequestro na sexta-feira, e isso tudo provocou intensas mobilizações de rua. Intensas, porque não há ação, senador Paulo Rocha, não há ação que não tenha reação. Não há ação que não tenha reação. Então, quando eles cometem uma ilegalidade em levar à força, sem qualquer base jurídica legal, um ex-presidente da República, um ex que muito fez por esse país, essas pessoas acham que espontaneamente uma parcela importante da sociedade não vai reagir? Eu pego como exemplo a nossa militância do meu partido, PCdoB, senador Paulo Rocha. A militância, quando soube da notícia, saiu de casa sozinha, sem nenhum comando, e se dirigiu ao aeroporto de Congonhas, tanto que, rapidamente, o saguão do aeroporto de Congonhas lotou, sem nenhum comando, sem nenhum chamado. As pesquisas mostram, o povo repeliu aquela atitude ocorrida na última sexta-feira. Imagina o que dizer... Todos aqueles que lutaram por esta democracia, com certeza saem espontaneamente às ruas à medida que vê a democracia sob cheque, Perfeitamente. Então, vejam, quem está nos ouvindo, prestem muito atenção. Aí pedem a prisão preventiva do presidente Lula, dizendo que é ele que incita a população. Ora, é isso que diz Vossa Excelência, senador Paulo. Quando a população, aquelas pessoas, primeiro que tem um compromisso com esse projeto de construção de um novo país, um país que valorize as pessoas, que valorize o trabalho, que valorize o direito das mulheres, da juventude, dos negros. Então, essa parcela significativa e importante da sociedade, quando vê um desmando daquele tamanho, ocorrido com uma das principais figuras, não do Brasil, mas do mundo inteiro, obviamente que ela vai reagir. Porque se essas pessoas, esses que representam o Ministério Público, que deveriam zelar pela lei, fazem o que fazem com a figura do presidente Lula, imagino o que farão com outras pessoas. Então, é óbvio que a reação veio. Agora, a reação não é ela que tem que ser caracterizada como violenta, não. A reação que veio foi para preservar a ordem institucional do país. Dizer, pera lá, tem limite. E nós não somos contra ninguém. Aqueles que estiveram na rua defender o presidente Lula, ninguém quer que passe a mão na cabeça da corrupção, não. Nós queremos que a investigação seja aprofundada. Agora, investigar a corrupção não significa atropelar a lei, não significa fazer com que pessoas sofram o que sofreu o presidente Lula. Porque, de fato, na forma como a Operação Lava Jato se dirige, ela corre um risco, eu já falei isso da tribuna, dela própria se desmoralizar. Uma investigação tão importante e que nós queremos que siga, mas a continuar do jeito que está, ela própria pode se desmoralizar, no sentido de que vai ficando claro que o que alguns membros do Ministério Público querem, eu aqui não quero generalizar, é atingir o alvo concreto, um alvo que eles pré-determinaram. E o alvo qual é? O presidente Lula, a presidente Dilma, que, no fundo, essas figuras representam um projeto de país,
que é isso sim que nós estamos disputando. No fundo, a grande disputa é uma disputa política, é pelo projeto que nós queremos para o nosso país. Mas, enfim, eu creio que, e aqui eu já caminho para as conclusões, dizer que todos esses fatos ocorridos a mim não me apavora, pelo contrário. Eu acho que, primeiro, esclarece, deixa mais claro à população o que está em curso no país, que é muito mais, estão querendo transformar uma investigação correta, séria, contra a corrupção numa luta política, e tendo claro isso, óbvio que a população vai reagir. Então, em primeiro lugar, os fatos serviram para isso. Em segundo lugar, serviram também para chamar a atenção da oposição, que a oposição, essa sim, joga na tese, jogou pelo menos até agora, do quanto pior, melhor. Até agora, espero que daqui para frente tudo mude. Aí teve gente, mas o PMDB foi reunir com o PSDB, foi conversar, foi dialogar, isso é correto, isso está certo. Nós procuramos e tentamos dialogar muito no parlamento, procuramos isso, o diálogo, para ajudar, porque se não fazemos isso, essa crise política, como todos falam e atestam, ela só piora a situação econômica do país, que tem tudo para superá-la. Então, o que nós temos que tomar cuidado, e a nossa tarefa número 1 hoje, primeiro, em 1985, nós soubemos ir ao colégio eleitoral. Nós vencemos um triste momento da nossa história, que foi de exceção, de falta de democracia. E de lá para cá estamos pavimentando a redemocratização do país. Eu acho que o momento em que nós vivemos é um momento tão sério, que é um momento que exige de todos nós que nos dediquemos a trabalhar e aperfeiçoar a própria democracia, sobretudo a independência, mas a harmonia entre os três poderes, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, e que todos nós convivamos com o fato necessário de que o combate à corrupção será permanente. Agora, se toda vez o combate à corrupção por excessos do Poder Judiciário e do Ministério Público trazer os prejuízos econômicos que estão trazendo e políticos ao país, aí tenha santa paciência. Não há contradição em seguir o curso natural da política, em seguir o curso natural do projeto para o país com as investigações. O que não pode é quando as investigações extrapolam os limites legais e interferem diretamente na política, incentivando a instabilidade do Brasil. Então, eu concluo, senhor presidente, essa minha fala, que eu creio seja mais algumas observações de quem está aqui no foco, que ouve muita coisa do que se diz, assiste muita coisa que acontece. Creio que esses fatos eles devem servir para levar todos a ter uma condição de maior tranquilidade na busca da resolução do problema. Porque, na minha opinião, o que falta é um objetivo comum de todos, de resolver os problemas do país. Isso falta, porque eu não tenho dúvida nenhuma. Até agora, a voz dos incendiários foi o que, pode até não ser a opinião de todos os membros, aqueles que compõem a oposição, mas a voz dos incendiários da oposição é defender a tese do quanto pior, melhor. Só que o quanto pior, melhor não é pior para um ou outro dirigente do poder, para uma ou outra liderança política. O quanto pior, melhor é pior para o povo brasileiro. É o desemprego que cresce e é ele que nós temos que conter. Então, eu espero que, nesses próximos dias, a gente tenha a capacidade, os agentes públicos, e o presidente Lula tem sido fenomenal, toda a pressão que paira sobre ele parou para conversar. Aquele café, senador Paulo Rocha, aquela reunião que nós tivemos com eles, por lá passaram mais de 30 senadores, o presidente ouviu e fez questão de ouvir a todos. Saiu dali, foi ouvir o movimento sindical, as lideranças de trabalhadores, foi ouvir os economistas, foi ouvir o ministro da Economia do país, a presidente Dilma fazendo a mesma coisa, os ministros fazendo a mesma coisa. Vamos ouvir os partidos de apoio se mobilizando, todos eles, o PDT do senador Assir, o meu partido, o PCdoB, o PMDB, ouvindo os seus membros, mas ouvindo também aqueles que não participam desse projeto, porque nessa hora, essa é a hora do diálogo para resolver os problemas do Brasil, continuar as investigações contra a corrupção, punir quem tem que ser punido, mas tirar o foco e o alvo de quem não tem
de quem não tem como ser incriminado. E quando não tem como ser incriminado, eles querem arrumar uma razão a qualquer jeito e de qualquer custo. Como, por exemplo, dizer que aquele apartamento é do presidente Lula. Pelo amor de Deus. E pedir prisão preventiva, passaram dos limites, ao ponto de dividir a própria corporação ministerial que critica eles todos. Então, dizer nós do PCdoB estaremos, essa semana, esses dias, próximos dias, teremos eventos importantes, a convenção do PMDB no sábado, a mobilização chamada para domingo, e havia uma precaução em relação aos problemas de violência que poderiam acontecer. Creio que os movimentos sindicais, os movimentos de apoio ao governo, ao presidente Lula, têm ciência e são os primeiros a não querer qualquer tipo de atrito. Então, espero que aconteça com tranquilidade. E o nosso partido estará também em Brasília de plantão. Teremos uma reunião importante que tratará das eleições e estamos à disposição para ajudar no que for preciso. Agora, nós temos um limite. O nosso limite é que a saída não venha no sentido de jogar nas costas dos trabalhadores o ônus da crise. Isso é Esse é o nosso limite, a nossa bandeira, sair da crise sem que o trabalhador, senador Assir, seja o prejudicado, porque a parte que era para dar de contribuição da população já foi dada. Então, o caminho não é flexibilizar direitos, não é diminuir a aposentadoria das mulheres, não. Nós temos vários outros caminhos que podem ser seguidos. Vamos encontrar esses caminhos preservando as conquistas de que já foram garantidas à maioria da população sofrida do nosso país, que precisa de geração de emprego e não sofrer com a possibilidade do desemprego que a cada dia bate com mais força à sua porta. Era isso, presidente. Muito obrigada.